Muita gente se desanima com o aprendizado, muita gente mesmo. E se você não achar que aprender é, de verdade, uma das coisas mais empolgantes do mundo, então todo o jogo, todo o resto vai desmoronar, vai ruir. Mas tem que ser algo que te empolgue de verdade. Eu disse a muita gente que vivemos num mundo em que conhecimento e competências são o mais importante. Esse é o objetivo que você persegue. Mais do que dinheiro, você quer desenvolver conhecimento e competências. E então, essa pessoa pergunta: quais seriam as três, ou algo assim, competências mais essenciais daqui para frente no século XXI? E, sabe, não é de habilidades específicas que eu vou falar, tipo programação, ou, sabe, dominar IA, ou entrar em alguma estratégia de negócios, porque acho que não é bem esse o espírito da pergunta. Em geral, há certos tipos de habilidades pessoais que você quer desenvolver, certo? Então, número um, e isso está no meu livro, Mastery. Você deve ver ser sociável, dar-se bem, cooperar e saber trabalhar com pessoas como uma habilidade. Não é algo com que você nasceu. Não é algo em que alguns são bons e outros ruins. Como qualquer coisa, é uma habilidade que você desenvolve. Ser sociável e saber como trabalhar com as pessoas e saber como ser sensível à energia delas. E nessa habilidade, o que é que você consegue prestar atenção nas pessoas e ver quem elas são como indivíduos e ver quais são as necessidades particulares delas, o que elas estão perdendo na vida. E você consegue suprir isso, você consegue entrar no espírito delas. Você não os ofende à toa. Você sabe como trabalhar com eles, certo? Você sabe como criticá-los do jeito certo se for necessário. Porque, se você não entende que ser social é uma habilidade, se você não a desenvolve, você pode ser o melhor no que quer que faça. Você pode até ser o maior atleta do mundo. Mas você vai acabar ofendendo seus colegas de equipe. Você vai acabar ofendendo as pessoas com quem trabalha, e todo o seu conhecimento e as outras habilidades vão ser completamente neutralizados por quão mal você lida com pessoas. Então, quando você encara o social como uma habilidade, isso significa que você tem que passar tempo com pessoas. Você tem que largar o celular, você tem que sair do escritório, você tem que sair da virtualidade, você tem que estar com pessoas, tem que interagir mais. É a única maneira de se tornar social. E se você se vê muito sozinho, e eu já achei isso difícil, tem que se forçar a sair. Você tem que se forçar a ir a clubes, a ir a bares, a sair com pessoas. Então, desenvolver habilidades sociais é incrivelmente importante, mas não é a única coisa, certo? Outra habilidade que é extremamente importante e provavelmente a mais importante de todas é desenvolver um amor pelo aprendizado. Eu sei, pessoalmente, que quando há algo que eu não sei, algo em que eu não sou bom, e eu então faço um esforço para, tipo, aprender aquilo, para ficar melhor naquilo. E não vou entrar em detalhes. Pode ser algum esporte, ou pode ser tocar um instrumento musical ou um jogo. Esse processo de aprender para mim é tão empolgante, é tipo, eu sei disso porque quando eu era criança, ficar melhor em alguma coisa é um processo realmente empolgante. Então eu vou te dar um exemplo. Anos atrás, quando eu estava escrevendo o livro sobre a guerra, comprei uma mesa de bilhar porque eu queria algo para tirar minha cabeça do livro sobre a guerra, que era bem pesado e meio que estava me deixando maluco. E eu queria algo em que eu pudesse só, tipo, sentir a estratégia no jogo em si e, sabe, simplesmente sair da minha cabeça. E de mão. No começo eu era péssimo nisso, mas aos poucos fui ficando cada vez melhor. Eu praticava e jogava contra mim mesmo, né, o que é bem fácil. E eu lia livros sobre isso e praticava certos tiros. E quando eu conseguia fazer, tipo, um double bank shot e coisas assim, ou colocar efeito na bola, eu ficava tão empolgado, cara. Isso foi realmente ótimo. A sensação de que você está melhorando em algo. Muita gente se desanima com o aprendizado. E se você não acha o aprendizado uma das coisas mais empolgantes do mundo, então acho que você nunca vai desenvolver o jogo inteiro. Todo o resto vai desmoronar, mas tem que ser algo que te empolgue. Se você é alguém interessado em literatura e tenta aprender álgebra, isso pode ser interessante. Você pode até gostar do desafio, mas não vai aprender tanto, porque no fundo você não está realmente tão interessado nisso, certo? Mas, se você aprende um idioma estrangeiro, como o francês, onde pode ler a literatura, fica tão motivado que vai aprender e vai. Esse amor natural que você tem aparece. A outra habilidade que você deve desenvolver, só para reforçar,
é ser sociável e ter amor por aprender. A terceira está meio ligada à segunda, mas é a paciência. Muita gente hoje em dia é muito, muito impaciente. E o motivo, eu acho, é que, quer dizer, eu tenho muita impaciência também, então não posso dar lição sobre isso. Mas o motivo pelo qual acho que isso piorou é que estamos tão acostumados ao poder dos nossos celulares e computadores que achamos que tudo deve acontecer rápido, instantaneamente. Se temos que esperar 5 segundos para obter uma informação na internet, pensamos, meu Deus, está demorando demais para baixar. Enquanto 20, 30 anos atrás, você teria que ir à biblioteca, você teria que gastar 1 hora para fazer isso. Você aprendia a desenvolver paciência para encontrar as coisas, mas as pessoas são tão impacientes porque tudo é tão rápido, fácil e poderoso agora. Então você quer ser capaz de desacelerar as coisas. Você quer ter a capacidade de dizer: se vai me levar 1 hora para aprender isto, se eu tiver que gastar tempo praticando algo tedioso, tudo bem. Eu gosto da lentidão. Eu, na verdade, abraço a dor que vem junto. Então, aprender qualquer coisa, desenvolver qualquer habilidade envolve dor. Quando eu peguei aquela mesa de bilhar pela primeira vez, eu era péssimo. Foi muito frustrante. E isso realmente me deixou meio chateado, porque eu gosto de ser muito bom nas coisas, certo? Mas eu joguei todo dia e fui ficando melhor e melhor e melhor e melhor. E aí eu lembro que um dia, já falei isso, eu estava jogando com o 50 Cent no escritório dele e ganhei dele 3 vezes seguidas, e ele joga bem sinuca. Pensei: "Uau, cheguei". Mas aí veio a lição de humildade. Dias depois, fui a um salão de sinuca em Manhattan e levei uma surra de outro cara. Então, sabe, colocar meio que em perspectiva. Mas eu estava melhorando. Eu tive que ser paciente, porque no começo eu realmente mandava muito mal. Então, desenvolver paciência é absolutamente crítico e ligado a isso, todas essas coisas estão meio que ligadas a isso. É a capacidade de ficar entediado, certo? Às vezes o tédio é uma coisa boa. Às vezes ficar frustrado com o que você está fazendo é normal, porque isso obriga você a ter paciência e a desacelerar as coisas também. Outra coisa que eu diria é, e eu até dei uma entrevista sobre isso, a capacidade, a competência. É uma competência de gerenciar a sua ansiedade. Então, quando você está começando algo, quando está tentando abrir um negócio, quando está tentando escrever um livro, quando está tentando criar um filme, você vai sentir muita ansiedade porque aquilo não existe ainda. Vai dar muito trabalho. Você está falando de anos de trabalho para produzir, e isso acaba te deixando meio ansioso. E isso deixa você, como eu disse antes, impaciente. Mas saber lidar com a sua ansiedade, saber conter e gerir isso e não se apressar para chegar às metas que você quer é muito importante. Há elementos de lidar com o tédio. Lidar com a ansiedade e a impaciência está tudo interligado aí. A capacidade de desacelerar, de lidar com os microaspectos de qualquer processo de aprendizagem. Essas são habilidades que eu considero absolutamente essenciais para seguir em frente no século XXI, porque o que você quer, o objetivo final de tudo isso, é que, por amar aprender, por ter sido paciente, por ter desenvolvido habilidades e por saber lidar bem com pessoas, você vai chegar a um ponto em que terá dominado algumas coisas, certo? Então não é como se você quisesse passar pela vida e dominar só uma coisa. Você quer dominar duas, pelo menos 2 tipos de habilidades reais no mundo. Para mim, foi escrita e pesquisa, e houve mais algumas. Mas conseguir combinar escrita e pesquisa, como eu fiz, foi o que levou às 48 leis do poder. Então você chega a ir a um ponto em que desenvolveu 2 ou 3 habilidades realmente básicas e aí quando você tem 30 anos ou ali por perto, consegue combiná-las e criar algo, um novo tipo de negócio, um novo tipo de empreendimento. E como vivemos numa era em que há tanta informação disponível e tantas habilidades que você pode aprender, até online desenvolvendo, eu garanto absolutamente que algo brilhante vai acontecer para você. Mas se você não tiver paciência e amor pelo aprendizado, então nada disso vai importar. Então essas são as habilidades que acho essenciais.